Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Louvado seja Deus pela nossa oportunidade desta noite, de poder estar na presença de Papai, adorando e bendizendo o seu santo nome. Acho que está sem o retorno. Vou fazer igual o pastor Marcelo, estou sem retorno aqui. Glória a Deus. Agora melhorou. Fico feliz por nesta noite poder estar abrindo mais essa série, que será março, o mês das oportunidades com Deus. E quando se fala de oportunidade, todos nós passamos por ela todas as manhãs. Todas as vezes que nós acordamos pela manhã, e nós podemos sentir o respirar, sentir a luz do sol adentrar o nosso quarto, nós sabemos que Deus nos concedeu mais uma oportunidade de vida. Então acredito que essa seja uma das prioridades de louvar a Deus por essa oportunidade. E quando o pastor me fez o convite, logo eu aceitei, porque é um tema bem sugestivo. E acredito que todos nós, como cristãos, esperamos por uma oportunidade com Deus, independente se ela vir da parte espiritual ou parte material, né? Todo mundo fica apreensivo para Deus nos conceder esta oportunidade. Então, sem delonga, não quero demorar, quero ser bem expresso nas minhas palavras. Sabemos que o pastor escolheu um texto que está lá em 1 de Samuel, capítulo 17, todo mundo conhece. E o interessante é que esse texto, ele vem relatar sobre uma oportunidade a qual é concedida para Davi. Só que quando você discorre os versículos abaixo, você vai notar que há duas interferências dos irmãos tentando impedir algo de acontecer na vida de Davi. E isso aqui é bem verdade, porque todas as vezes que Deus nos concede uma oportunidade, o inimigo sempre vai levantar algo para tentar nos tirar o foco ou fazer com que nós percamos, o foco de atingir essas oportunidades. E eu orando a Deus, pedindo uma confirmação através da sua santa e preciosa palavra, eu não poderia deixar de ministrar. Então vamos lá no Evangelho segundo escreve Marcos. É um texto muito conhecido, um texto muito apregoado, mas eu acredito que talvez você nunca ouviu ele dessa forma. E o Espírito Santo me levou a alguns pontos que eu quero ministrar com a igreja nessa noite. Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo de número 10, o versículo de número 51. Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo de número 10, e o versículo de número 51 apenas. Tradução eu vou usar a ARC, Almeida Revista e Corrigida, para um melhor entendimento. Quem achou me deu um sinal dizendo amém. Glória a Deus por isso. Diz a palavra do Senhor: e Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? Vou repetir novamente. E Jesus falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Note que aqui está uma grande e importante pergunta. E o texto continua dizendo: e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha, quem está comigo diz amém. Que eu tenha visão, vista. Então aqui está um texto a qual o Espírito Santo nos concedeu para ministrar aos vossos corações. E eu quero falar um pouco hoje, o tema da mensagem é o valor de uma oportunidade. Desafio é uma situação ou um problema difícil, que muitas das vezes ele está acima da nossa capacidade de vencer ou até mesmo de superarmos. Desafio, quando a gente vamos falar sobre desafio, é interessante nós atentarmos para que é uma situação ou um problema difícil, e muitas das vezes acima da nossa capacidade de vencer e de superá-lo. E há quem acredita que viver realmente é enfrentar desafios. Viver
realmente é você se deparar com desafios. Só que a grande verdade é que nós temos a escolha ou enfrentar ou fugir deles. A grande verdade, para nós lidarmos com tais desafios na nossa vida, ou a gente enfrenta ou a gente foge. E todos nós temos desafio para enfrentar todos os dias, mas uma coisa é certa: temos um Deus que nunca nos deixa lutar sozinho. Temos um Deus que nunca nos deixa estar sozinho, para enfrentar e nos fortalecer e nos capacitar para vencer os desafios que a vida nos coloca. Então eu entendo que desafio para as nossas vidas nunca será somente para nós fugirmos, mas desafio para a nossa vida é enfrentarmos, entendermos que nós não podemos deixar de lado as oportunidades de enfrentar os desafios que é proposto para mim e para a sua vida. É bem verdade que grandes são as revelações que o Evangelho de Marcos vai nos conceder através da pessoa do Espírito Santo. Quando eu entrei com a minha mente e o meu coração para poder entender um pouco, eu quero aqui ressaltar o que o Evangelho de Marcos, ele vai falar a respeito sobre desafios, só que o valor da oportunidade lá com a pessoa de Bartimeu. Mas para nós entender um pouquinho do Evangelho segundo escreve Marcos, nós vamos ver que esse Evangelho, ele é dividido em 5 partes. Quantas partes eu disse? Quem está comigo diz amém. 5 partes. Se nós olharmos do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos sobre o poder de um servo. Se nós olharmos do capítulo 4 ao capítulo 7, vamos conhecer sobre a compaixão de um servo. Se nós olharmos do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vamos aprender sobre o ensinamento de um servo. Se nós olhar do capítulo 14, do capítulo 13, aliás, do capítulo 11 ao capítulo 13, nós vamos presenciar sobre os sinais de um servo. E se nós olhar do capítulo 14 ao capítulo 16, nós vamos nos compadecer sobre o sofrimento de um servo. E aqui eu comecei a imaginar o que o Espírito Santo queria falar comigo. Note que nas 5 partes divididas é perceptível e notória a palavra servo. Por quê? Pois realmente é isso que o evangelista Marcos relata sobre a pessoa de Jesus. Este evangelho, ele é conhecido como o evangelho da ação. Repita comigo, o evangelho da ação. Por que ele é conhecido como o evangelho da ação? Porque Marcos está mais impactado em apresentar Jesus servindo do que sendo servido. Vou relatar para você o que está registrado na palavra base desse texto. Marcos capítulo 10, versículo 45 vai nos dizer: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Então eu conheço um Jesus se colocando como um servo disposto a servir. Marcos então ele relata as 5 ações de Jesus que são mais apresentadas do que os seus próprios discursos. E aqui eu comecei a imaginar por que Jesus, ou por que Marcos ele teve essa sensibilidade de apresentar as ações de Jesus. Porque todas as vezes que Jesus aparece no cenário é para dar uma oportunidade para alguém. Não, você não está comigo. Hoje eu vim pentecostal para pregar para a tua presença, para a tua pessoa. Todas as vezes que Jesus aparece em um cenário, é para ele dar a alguém uma oportunidade. E se você está aqui nessa noite, Deus está dizendo para o teu coração: hoje é noite de gerar em você a oportunidade que você veio buscar. Glória. Eu vou devagarzinho, mas agora eu já comecei a pegar no tranco, pastor. Então, quando eu olhei para o evangelho de segundo escreve Marcos, se você olhar e prestar atenção, são 18 milagres apresentados por Jesus e somente 4 parábolas de ensinamento. Marcos, ele está com uma ciência de aplicar esse evangelho dizendo: o servo que eu estou escrevendo dele, ele mais faz do que ensina. Por quê? Porque quando eu olhar para o evangelho de Marcos, cabisbaixo, com a cabeça baixa, pensando em desistir, eu vou conhecer um servo que ele é para os seus. Deus nessa noite está dizendo: prepare o teu coração, porque hoje pode ser a sua única oportunidade.
Então, olha que coisa interessante. Em Marcos vai aparecer Jesus servindo a multidão. Em Marcos, Jesus aparece servindo os discípulos. Não sei se você vai dar glória pelo que eu vou dizer, mas em Marcos aparece Jesus sacrificando a si próprio por sacrifício a mim e a você. Glória foi baixo, mas tudo bem. Vem para cá. Quando Jesus ele começa o seu colegiado apostólico, ele sempre priorizou a verdadeira essência desse evangelho. Nós sabemos que Cristo, ele tinha esse prazer. Qual era o prazer de Cristo? O prazer de Cristo era curar. O prazer de Cristo era estar com os necessitados. Era fazer a vontade daqueles que precisavam. Jesus estava preocupado em servir. E Lucas ele vai relatar aquilo que Jesus grita, dizendo que a seara era grande, mas realmente pouco eram os ceifeiros, pouco eram os trabalhadores da seara. Mas quando eu olhei para esse texto, Jesus vai aparecer cuidando, conduzindo um povo que era totalmente ignorado, um povo que era totalmente desprezado, um povo que era totalmente rejeitado pela sociedade. Olha para cá, não fica conversando não, olha para cá. No tocante, a palavra de Jesus para esse tipo de pessoa enchia o coração dos necessitados. Quando Jesus se colocava para apregoar a palavra de Deus, Jesus não estava preocupado com os escribas, Jesus não estava preocupado com os fariseus. O que Jesus se preocupava era pelos necessitados, por aqueles que tinham um poder abaixo da sociedade. E eu começo a entender que o Jesus que nós estamos ministrando nessa noite, quando ele se colocava para pregar essas palavras, enchia o coração daqueles que lhe ouviam de oportunidades para viver algo extraordinário. Jesus então ele rompe com o preconceito da sociedade. Jesus ele inicia os seus discursos afirmando que para aqueles que eram desprezados, para aqueles que eram desvalidos, para aqueles que não tinham poder requisitivo na sociedade, para Jesus era considerado bem-aventurado. E olha que quando Jesus ele se colocava para fazer, as coisas aconteciam. E essa obra agora vai ser registrada pelo evangelista Marcos. Por quê? Porque agora o evangelista Marcos vai relatar um dos maiores milagres que a palavra de Deus pode nos apresentar. Capítulo de 10 vai nos mostrar uma história de um homem muito apregoado, muito falado. Bartimeu, como assim é conhecido. Porém, a epígrafe em algumas Bíblias vai estar escrito: o cego de Jericó. É um homem que vivia é um homem que vai viver as suas maiores experiências diante ao conceito religioso com a pessoa de Jesus. E como eu disse, o tema dessa ministração hoje é o valor de uma oportunidade. Repita isso comigo, diga: o valor de uma oportunidade. A pergunta que eu fiz era: quem foi Bartimeu? Aqui é uma exegese bíblica, todo mundo conhece. Bartimeu, para quem conhece, era a única informação que nós temos que a Bíblia nos relata é que ele era filho de Timeu. Na expressão grega bar, significado filho de, como todo mundo conhece, e Bartimeu, dando a tradução que era filho de Timeu. Isso é a única coisa que a palavra de Deus vai nos apresentar. Bartimeu era um cego, e por ser cego, vivia em uma situação desconfortável e uma situação ruim. E aqui eu comecei a entender aquilo que o Espírito Santo queria falar ao meu coração. Nem sempre a oportunidade vai chegar para você que está bonitinho e cheiroso. Nem sempre a oportunidade vai chegar para você no seu momento crucial da sua vida, que as coisas estão bem. Há pessoas que necessitam de oportunidade no seu pior estágio de vida. E Bartimeu começou a falar ao meu coração: eu nem sempre posso esperar a oportunidade quando eu estiver bem, mas a oportunidade de Deus aparece na minha vida quando eu menos esperar. Glória. Bartimeu provavelmente ele vivia a sua vida angustiado, com uma cegueira, pastor, com uma triste esperança de algo lhe dar ou algo acontecer na sua vida, irmão Diego. E aqui eu comecei a perguntar para a palavra de Deus o porquê. Porque naquela época nem todo o dinheiro, nem toda a medicina poderia mudar a história de Bartimeu.
naquela situação que ele estava vivenciando, nem todo dinheiro, nem toda a medicina, nem tudo aquilo que alguém portava de sumo valor poderia mudar a história desse homem. A situação que Bartimeu estava vivenciando pode até ter feito ele se acostumar com a condição de cego. Talvez Bartimeu até tentou ser feliz dentro dessa condição, mas a pergunta que eu fiz foi: como é que alguém pode encontrar felicidade dentro de uma condição pecaminosa, dentro de uma condição que não lhe dá prioridades de vida? Como é que eu posso encontrar felicidade dentro de uma condição que não me leva a ver as coisas com os olhos humanos e de uma forma boa? Bartimeu era esse homem que dentro do seu problema conseguiu encontrar um meio de vida, um meio de poder vivenciar dia após dia. E em meio a essa condição, uma condição triste, uma condição difícil, eu comecei a me perguntar: será que alguém consegue achar motivo para ser feliz? Será que alguém consegue achar motivo para continuar lidando ou levando a sua vida? Muitas das vezes esse Bartimeu talvez esteja no nosso meio nessa noite. Talvez você se encontre na mesma situação que Bartimeu, não por estar cego, mas talvez não achando sobre a sua vida a vontade de continuar a viver, a vontade de continuar a seguir em frente. Por quê? Porque a situação que está sobre você, ou o momento que você esteja vivendo, pode estar te colocando numa situação deplorável, em um momento constrangedor. E Deus nessa noite está dizendo para o teu coração: fica tranquilo, porque dentro do teu pior momento, eu realizo meus maiores milagres. Dentro da tua pior situação, eu realizo os meus maiores milagres. Então, quando eu olho para o texto, é notório eu ver alguém vivendo um problema. E que problema é esse? Bartimeu é cego. Bartimeu está se colocando num processo de reabilitação na sociedade e na humanidade. O que me chama a atenção é que o problema de Bartimeu o leva a uma situação de viver uma vida mendigando. Porque é o momento que Bartimeu está e a situação que ele está vivendo é alguém com problema, alguém vivendo um estado de vida ruim. O que Bartimeu está vivendo, ele está tentando se colocar em uma posição para poder dar continuidade na sua vida. E quando você lê o texto, você vai entender qual é o estado que Bartimeu está vivendo. Héctor, que estado que Bartimeu está vivendo? A Bíblia vai dizer: ele estava assentado. Ele estava assentado. Então é notório ver alguém com problema. É notório ver alguém que está parado. Alguém que talvez a vida limitou o seu estado de viver. Cansou, desistiu de lutar por aquilo que queria. Alguém que entregou os pontos e decidiu viver aquilo que a vida poderia lhe dar no estado que ele se encontra. E o que eu olho para Bartimeu e vejo é a responsabilidade de não tomar prova sobre si e se colocar para viver no mundo a qual os outros estavam deixando como rejeitado. Porque a sociedade da época estava impulsionando ele a isso. Quem conhece os paradigmas do judaísmo sabe que uma pessoa com tais debilidades, eles eram separados da sociedade. Mas eu quero dizer, não é porque você tem tais problemas que a sociedade pode te rejeitar, porque maior é um Deus que eu e você serve, maior é um Deus que eu e você professa, maior é um Deus que eu e você prega pela sua boca. Então hoje eu quero dizer para você, não é o teu estado, não é a tua situação, não é o teu momento, não é a tua circunstância, não é a tua vivência que vai parar você, que vai deixar você habilitado para viver aquilo que o extraordinário de Deus quer que você viva. Esse é Bartimeu. Talvez você esteja passando pelos mesmos processos. Quais? Parado, assentado, aceitou a situação que está vivendo, se entregou para a situação que está vivendo. Embora você não pode, eu já disse isso em algumas ministrações, embora você não pode mudar o teu passado,
você pode deixar alguém que está vindo ao seu encontro mudar o seu futuro. Escutei um glória a Deus baixinho. Embora você não possa mudar aquilo que você passou lá atrás, você pode deixar alguém que está disposto a passar para mudar o teu futuro. Essa aqui é uma das palavras que o Espírito Santo vem falando no meu coração. Até porque todo mundo sabe que Eclesiastes 7, versículo 8 vai dizer: melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Deus está mais preocupado com aquilo que você vai terminar do que da forma que você iniciou. Deus nessa noite está dizendo para alguém: ô Bartimeu, fica tranquilo, não é a forma que tu começa, mas é como tu vai terminar. Olha para o teu irmão que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele, não deixa ele dormir não. O pregador grita, mas dá uma chacoalhadinha nele, dá uma chacoalhadinha e diga: Deus tem uma oportunidade para você nessa noite. Fale para ele, fale para ele. O interessante, olha que coisa interessante. Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus está subindo para onde, pastor Hermes? Jerusalém. Calma aí que eu vou chegar nessa. Pastor Marcelo, Jesus está subindo para Jerusalém. E quando você olha e estuda um pouquinho do mapa geográfico, qual é a trajetória que Jesus tem que fazer para chegar em Jerusalém? A rota, se você olhar, você vai ver que para chegar em Jerusalém, Jesus ele tem que passar por Samaria, e um pouco mais adiante, a cerca de 10 quilômetros mais ou menos, Jesus tem que passar por Sicar, que fica de frente ao vilarejo de Arimateia. Se você andar mais um pouquinho logo após, Jesus teria que passar pelo caminho de Emaús, a quais aqueles dois homens vinham voltando, falando de Jesus, Jesus conversando com ele, e eles não viram. Quando você olha para esse sentido, é notório que não aparece Jericó nessa trajetória. É notório que não aparece a Jericó do Bartimeu nessa trajetória. Me pergunte por quê. Não, desse jeito eu não vou pregar para você não. Não vou. Se você olhar a trajetória, Jesus teria que ir para Jerusalém, subir, aonde ele iria ser crucificado. Só que quando você olha essa trajetória, você vê que tem alguma coisa diferente. Porque Jesus ele vai acrescentar no seu caminho um atalho e vai desviar 28 quilômetros somente para passar por Jericó. Não, você não entendeu não. O caminho de Jesus era para Jerusalém. Só que no meio Jesus fala: pera aí que eu tenho que dar uma passadinha numa cidade. Escutei um aleluia aqui, a irmã Marinês também deu um glorinha ali. Eu estou começando a acreditar que você vai crer nessa palavra. Deixa eu profetizar algo para a sua vida. Talvez você esteja desacreditado do que pode acontecer para você. Talvez você esteja já entregando os pontos do que pode acontecer na sua vida. Mas se Jesus tiver que mudar algo, Ele muda a rota, Ele muda a trajetória, Ele muda caminhos, Ele muda a direção, Ele acrescenta passos para chegar até você e fazer o milagre que você precisa. O caminho de Jesus era para Jerusalém, mas Ele disse: eu preciso dar uma passada em Jericó, porque lá tem alguém que vai vivenciar o meu milagre. É o valor de uma oportunidade. Olhe para o seu irmão que está do teu lado e diga para ele: há uma oportunidade para a sua vida nessa noite. Quando Jesus ele quer encontrar com você, ele muda caminho. Quando Jesus ele quer encontrar com você, ele vai mudar direção. Quando Jesus ele quer mudar alguma coisa na sua vida, pode ficar tranquilo, ele vai até o seu encontro. Eita, mas não é eu que tenho que ir até Jesus, fica tranquilo. Quando é a seu respeito, pode ficar em paz, que ele vai até o encontro. Eu venho aqui para te dizer com total autoridade: se Jesus desviou 28 km para poder curar um único homem, imagina uma nação que hoje está ouvindo essa palavra. Glória. Olha aqui. A Bíblia vai dizer no versículo 46. Depois foram para Jericó.
E saindo eles de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão o seguia. E Bartimeu estava sentado junto ao caminho. O interessante é que Bartimeu, onde ele estava sentado, era a rota de comerciantes. Lugar estratégico para aqueles que dependiam da esmola receber o seu ardorno. O lugar a qual Bartimeu escolhe para se assentar é lugar aonde os comerciantes passavam frequentemente. Então, para esse tipo de pessoas que tinham suas debilidades, esse lugar era o melhor lugar para se assentar, para poder viver as oportunidades da esmola. Mas eu estou pregando para alguém que um Cristo que nos salvou na cruz do Calvário não é para você que está sentado vivenciar de esmola, mas é para você vivenciar da graça. Deus nessa noite está dizendo para alguém: eu mudei rotas, mudei trajetória para você vivenciar coisas maiores. Olha para cá. Então Bartimeu, onde ele está sentado, é um lugar a qual ele recebe do seu sustento, a sua esmola, a sua contribuição diária por aqueles comerciantes que passavam por aquele lugar. Só que aquele que está vindo neste caminho agora, aquele que está vindo para encontrar-se com Bartimeu, não vai lhe dar esmola. Vou repetir de novo que você não entendeu. Aquele que está vindo num caminho para encontrar com Bartimeu, ele não vai dar esmola. Ele vai dar uma oportunidade. Olha para cá. Jesus, quando ele decide desviar os seus 28 km para poder chegar até Jericó, ele entendeu que a situação de alguém que ali estava precisava ser mudada. E o que Jesus vai oferecer não é o que os comerciantes ofereciam. Porque uma coisa é você ser dependente da mão do homem, outra coisa é você ser dependente da mão de Deus. Tem muita gente que é dependente da mão do homem e esquece de ser dependente da mão de Deus. E hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: esquece a mão do homem, começa a ser dependente da mão daquele que está vindo. Glória. Olha para cá. Se eu disser para você que às vezes problemas na nossa vida, eles vêm disfarçados, né, essas situações que nos colocam muitas das vezes à prova com nós mesmos. Será que nós vamos conseguir? Será que eu vou chegar? Será que vai dar certo? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou me dar bem? São obstáculos que nos colocam à prova. E às vezes os propósitos de Deus vêm dentro dessas adversidades. Só que enquanto você só consegue ver esses momentos, Deus está dizendo: para de olhar para o problema e começa a olhar para a promessa e propósito. Tem três coisas que você precisa entender. Quais são? As 3 letras D. Decisões definem destinos. Então, quando eu me coloco diante de um problema e eu só consigo olhar para o problema como um obstáculo, eu paro de desacreditar naquilo que Deus tem esperando para mim. Todas as vezes que eu foco nos problemas que eu tenho na minha frente ou na minha vida, eu paro de enxergar a possibilidade de alcançar a promessa que Deus tem para mim. E se Bartimeu tivesse dado somente a oportunidade de atentar por a sua cegueira? E se Bartimeu não tivesse tido a sensibilidade de ouvir quem estava vindo neste caminho, que não iria lhe dar esmola para sustentar a sua mão, mas iria lhe dar uma salvação para salvar a sua alma? Então eu comecei a entender que muitas das vezes as adversidades que eu vivencio na minha vida são oportunidades para mim viver as grandes coisas com Deus. E você passa o dia todo reclamando do que você está vivendo. Vou apertar agora. E você passa o dia todo reclamando do trabalho que você está vivendo. E se Deus está olhando para você nessa noite, está dizendo: ô bonitão, para de olhar para esse problema e começa a olhar para a oportunidade que eu tenho para a tua vida dentro dele.
Eu costumo dizer lá na loja onde eu trabalho, quem muito chora, para os vendedores, quem é vendedor de plantão? Deixa eu ver, levanta a mão. O cliente gosta de chorar no pedido ou não? Hã? É ou não é? Eu começo a dizer, quem muito chora, me dá a oportunidade para mim vender lenço. Por quê? Porque enquanto você só consegue olhar com esse teu olho carnal problemas, Deus está dando oportunidade para outra pessoa que era para você. Bartimeu está no meio do caminho. Bartimeu está nesse momento. E o texto a qual nós lemos, de número 46, põe para mim fazendo um favor. Marcos 10, 46. Tem a versão ARC? Põe para mim. Olha o que o texto está dizendo. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Ponto. Na versão ARC, lá onde está escrito vieram, a palavra do Senhor vai estar dizendo, e entrando em Jericó. E aqui o texto me prendeu, Mário. Aqui o texto me chupou para dentro da revelação. Eu entrei de cabeça na Bíblia. Repita isso comigo assim, ó. E Jesus... Não, fala mais forte, pelo amor de Deus. Fala, e Jesus entrou em Jericó. Agora faz assim, ó. Segura o fôlego aí para você dar um glória. Solta não, Gabi, segura aí. Olha para cá. Jesus entrou aonde? Jesus entrou? Pastora Marta, a senhora é sensível e vai dar um glória por isso. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. O que aconteceu? Um glória a Deus. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, ela é curada. Jesus, ele entra na casa de Jairo e ressuscita a filha. Jesus entra em Gadara e liberta quem está moribundo. Jesus, ele entra num casamento que estava prestes a acabar e transforma a água em vinho. Aí Jesus está dizendo, eu entro em Jericó. Se eu entro em Jericó, eu curo o Bartimeu. E se nessa noite você permitir eu entrar na sua casa? E se nessa noite você permitir eu entrar na sua vida? E se nessa noite você permitir eu mudar a rota da sua situação? Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele, aonde Jesus entra, o milagre acontece. Jesus entrou em Jericó. E o detalhe é que onde Jesus entra, ele não sai sem deixar milagre. Hector, por que você está dizendo isso? Porque base bíblica me dá condição para me pregar para a tua vida. A sogra de Pedro, Jesus entra, ela é curada. O casamento está prestes a acabar. Jesus entra, chega, transforma a água em vinho. Ei, olha para cá. Tem muita gente querendo que as coisas aconteçam na sua vida, mas não permite Jesus entrar onde você está. Tem muita gente querendo que as coisas mudem a situação que você está vivendo, mas não permite Jesus entrar onde você está. Coloca todo tipo de pessoa lá dentro, mas a prioridade que é Jesus não põe. Coloca todo tipo de imundícia lá dentro, mas prioridade que é Jesus que transforma, não coloca. Aí você se coloca sentado dizendo, o que eu vou fazer da minha vida? Porque parece que as coisas vêm de encontro comigo e nada dá certo. Não dá mesmo. Você está dando prioridade para as coisas carnais e esquecendo de dar oportunidade para as coisas espirituais acontecer. Apertou e acabou glória, né? Fica me olhando com essa cara aí, não. Quando Jesus ele chega em algum lugar, algumas coisas mudam e acontecem. E se Jesus chega, ele não sai
sem deixar milagre. Então eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer para a sua vida. Se Jesus entrar na sua casa hoje, tem milagre. Se você dá uma oportunidade para Jesus entrar na sua família, vai ter milagre. Se você dá uma oportunidade para Jesus entrar dentro do teu casamento, vai ter milagre. Se você dá essa oportunidade para Jesus entrar dentro do teu ministério, vai ter milagre. Se você dá uma oportunidade para Jesus entrar no meio da tua casa, da tua família, dos teus, haverá milagres. Vander McCliff diz que são 3 coisas que nós não podemos perder, que nós não podemos deixar passar e que nunca mais volta atrás. Quais delas? A oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra dita. São 3 coisas que não voltam mais atrás. Então nessa noite eu estou pregando para alguém que precisa entender que oportunidade é única. Ou você aceita agora e abraça ela, ou você pode viver igual Bartimeu, somente no estado mendigativo, mendigando, esperando a esmola daqueles que estão passando. Oportunidades são únicas para mim e para você. E nessa noite, dentro desse mês de março, são aproximadamente 4 quartas-feiras. Deus irá pregar sobre a oportunidade para a sua vida. Escute. Quando eu digo que oportunidade, ela é única. Lembra que eu disse que Jesus ele vai vivenciar, ele vai acrescentar 28 km da sua rota somente para passar por Jericó? Jesus ele não tinha por precipitação chegar em Jericó, pelo contrário, o foco de Jesus era Jerusalém. Porque após aí, pastor, ia até o Calvário. Jesus ia ser crucificado. Só que Jericó era a única vez que Jesus passa. A única vez que Jesus está para passar, nesse momento, tem alguém que entendeu o valor de uma única oportunidade. Por quê? Olha o que diz o verso 47. Põe para mim, irmão. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem? Só que a ironia do texto, o que o texto vai nos revelar, é alguém vivendo um momento ruim, alguém que realmente está vivendo uma vida sem expectativa nenhuma, mas tem uma grande vantagem. E o que eu aprendo é o que o texto pode me ensinar. Eu aprendo que nenhum problema que eu vivencio na minha vida pode me impedir de clamar. Tem um glória aqui, um aleluia ali, um pouquinho lá, um aleluia da Gabi um pouco mais forte. Olha para cá. O que o texto quer me ensinar, o texto que nós aqui lemos quer me ensinar, que independente do que eu estou vivendo, a situação que eu me encontro, presbítero Diego, isso jamais pode me limitar a clamar. Nenhum problema que eu enfrento na minha vida, que me coloque em situação a qual eu não gostaria de estar, pode me limitar a vivenciar o clamor com Deus. Porque todas as vezes que o problema limita o meu clamor, eu vou dar legalidade para mim não vivenciar o que Deus quer que eu viva. Todas as vezes que eu dar legalidade para o problema, eu estou desmerecendo aquilo que Deus quer que eu viva. Olha para cá. Bartimeu não era cego? Bartimeu não tinha perdido a visão?
Mas se tem uma coisa que o crente jamais pode perder, é um algo chamado sensibilidade. Hector, por que você está dizendo isso? Porque talvez você nunca ouviu isso, e eu vou pregar para você. Pastor Hermes, pode anotar lá no teu rascunho do celular. Olha para cá. Bartimeu, pela sua sensibilidade, ele vai discernir 3 tempos em um único momento presente de Bartimeu. Bartimeu, na sua sensibilidade, pastor, ele vai discernir 3 tempos em um único momento. Hector, por quê? Porque Bartimeu, ele discerne o tempo presente, a qual ele chama Jesus. Quando ele chama Jesus, ele está discernindo o tempo presente. Quando ele chama filho de Davi, ele está discernindo o tempo passado. Ô Hector, mas e o terceiro tempo? Quando ele diz, tem misericórdia de mim, ele está discernindo o tempo futuro. Ele sabe que aquele que está passando, ele é o Jesus do presente, mas também é aquele que foi pregado no passado, e é aquele que vai dar a salvação para aqueles que crêem no futuro. Deus nessa noite está dizendo para alguém: enquanto você foca o teu olho no problema, você para de vivenciar aquilo que Cristo já preparou para você no futuro. A sensibilidade é o que move o meu e o seu termômetro chamado fé. Vou repetir. A sensibilidade é o que move o meu termômetro espiritual chamado fé. Por quê, Hector? Porque uma coisa é você ver e não ouvir. Outra coisa é você não ver, mas ouvir. Isso aqui muda completamente a minha percepção de como eu devo lidar com a minha fé. Por quê? Porque se você olhar para Romanos capítulo 10, versículo 17, nós vamos ter a base pela fé. Qual? A fé vem pelo? Hebreus 11, capítulo 1, você vai ver que a palavra vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se. Então você entende porque Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, do meio dos teus, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não viu a terra, Abraão não sabia da terra, mas o que moveu Abraão? A sensibilidade. Olha para cá. Se você pegar agora, trazendo para o Novo Testamento, há uma mulher que tem 12 anos um fluxo sanguíneo. Ela nunca viu Jesus, não sabe como era Jesus, mas a sensibilidade moveu ela para ir até Jesus. Ela não sabe quem é, nunca viu, mas já ouviu falar. E todas as vezes que a ação me movimenta, algo acontece no céu. Não, você erguer uma mão, eu vou pregar para a tua vida. Eu vou pregar para a tua vida. A diferença, pastor, que quando eu sou sensível e tenho essa percepção de fé, ela me movimenta para viver coisas extraordinárias. Hector, por que você está dizendo que é melhor aqueles que não viram, mas ouviram? Porque Tomé estava junto, comeu com Cristo, bebeu com Cristo, mas duvidou de Cristo. Alguém que presenciou, alguém que viu, mas duvidou. Diferente de você, que só escuta quem é Cristo, sabe de Cristo, porque alguém está pregando para o teu coração a respeito de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que não viram, mas creram, vai obter coisas. Dá uma glória para Deus por isso, dá. Olha para cá. Lembra que eu disse que a rota ali é de comerciantes? Agora vamos fazer uma analogia. E pega a tua mentalidade boa que você tem de estudioso da palavra de Deus e começa a tentar imaginar esse processo aonde Jesus está passando. Você acha que é só Bartimeu que estava ali?
Você acha que é só Bartimeu que estava naquela rota de comerciante pedindo esmola? Você acha que era só o Bartimeuzinho bonitinho que estava parado ali? Pelo contrário, tinha muito mais. Só que quando a oportunidade vem, alguém tem que aproveitar. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: se você não aproveita a oportunidade que Deus te prepara... Não, ele não acreditou não, fala mais forte. Diga: se você não aproveita a oportunidade que Deus te prepara, outros outros vão aproveitar por você. Se você não aproveitar a oportunidade que Deus te preparou, pode ter certeza, outros vão. Interessante que oportunidade, em nossas maiores oportunidades, elas vão aparecer habilmente disfarçadas em problemas até mesmo insuperáveis. Quando aparecem essas oportunidades, nós até taxamos elas, a qual elas não são verdadeiramente uma oportunidade. Só que se você olhar com um pouquinho mais de espiritualidade, você precisa entender que nós precisamos transformar os obstáculos, as adversidades, em oportunidades para vivenciar propósitos de Deus. Hector, por que você está dizendo isso? Porque para toda ação há uma. E Bartimeu não poderia perder essa oportunidade de clamar. Porque, como eu disse, o caminho que Jesus está traçando era direto para o Calvário. O que Jesus faz em passar em Jericó era somente para poder vivenciar esse milagre com a pessoa de Bartimeu. Olha o versículo 47, está dizendo: e clamou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já percebeu que quando se trata de problema, adversidade, frustração, clamar sempre será a melhor opção? Você já percebeu que quando se trata de momentos cruciais na minha e na sua vida, clamar sempre será a melhor opção? Por quê, Hector? Porque não há saídas a qual você possa tentar mover com os seus braços fortes, se não for através do clamor. Não há situação que pode ser mudada com a tua percepção, se não for através do clamor. Já percebeu que tem pessoa que paga que está bem? Só que quando você vai um pouco mais a fundo, você vê que ela está pior que você. Você já percebeu que tem pessoas que batem foto, rede social, vivenciam uma vida daquelas top que você olha e você chega a encher os olhos e diz: eu queria viver uma vida dessa. Mas quando você começa a estudar a vida da pessoa, você vê que ela está pior que você. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele, fale bem forte, diga: aprecie as oportunidades. Hector, por que você está dizendo isso? Porque a minha ação, o que eu faço, é o que vai movimentar o mundo espiritual. E detalhe, quando você se coloca em ação, é o que movimenta o mundo espiritual. E só há milagre quando há ação. Quer ver? A mulher do fluxo de sangue, ela só é curada porque ela age, ela sai de onde ela está. A filha de Jairo só é curada porque ele entende, vai até onde Jesus está. Só que tem certa situação que eu não preciso me mover. Por quê? Porque quando eu clamo, o céu se move ao meu favor.
Escutei um aleluia, já me motivou. Hector, mas a ação não é o que movimenta o mundo espiritual ao meu favor? Só que quando eu clamo, o movimento espiritual, mesmo eu estando parado, o céu se movimenta ao meu favor. Hector, me dá uma base bíblica para isso. Eu dou. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabe. Eu não sei se você já leu lá em Ezequiel, mas não vou ler para você não, porque meu cunhado tem medo de falar do final do tempo. Mas eu amo ele mesmo assim. Mas quando você lê lá em Ezequiel, você vai ver que quando alguém clama, o trono de Deus se movimenta. Não, você não entendeu. Quando você clama, há um trono lá no céu que se movimenta ao teu favor. Deus está dizendo, enquanto você clama aqui embaixo, eu me movimento aqui em cima para atender o teu clamor. É por isso que a base de Jeremias 33:3 diz: clame a mim, e eu vou te responder coisas grandes e firmes, a quais não sabem. Deus está dizendo, clama embaixo, que o céu responde em cima. Clama embaixo, que o céu responde em cima. Se movimenta embaixo, que o céu responde em cima. Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Só que aqui que está a obra, e eu já vou finalizar. Aqui que está uma das obras mais difíceis de alguém que clama. O pior momento, pastor Marcelo, está aqui. A situação mais difícil para aquele que clama. Bartimeu, ele começa a clamar, versículo 48. Olha lá. E muitos para quê? Para quê? Eita povinho sem vergonha, né? Quanto mais o Bartimeu clama, mais o povo pede para que ele. É dessa forma que o diabo age na minha, na sua vida. Quanto mais eu clamo, quanto mais eu tento, quanto mais eu peço, mais o inferno se movimenta para tentar impedir o teu clamor. Hector, por que você está dizendo? Porque o texto está dizendo isso. Que quanto mais Bartimeu clamava, mais o povo o repreendia para que ele se calasse. Só que olha quem é adorador de verdade. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque Bartimeu entende, eu sou cego, mas minha boca ainda clama a Deus. Você precisa entender isso na sua vida. A possibilidade que você está, o momento que você está vivendo não pode impedir a tua possibilidade de clamar. Bartimeu era cego, mas era sensível à voz. Bartimeu era cego, mas aproveitou a oportunidade. Bartimeu era cego, mas não impediu que a sua boca clamasse aquele que poderia mudar a sua história. E nessa noite eu vim aqui com autoridade para dizer para o teu coração: independente da tua situação, independente do teu problema, independente do momento que você está vivendo, independente dessa sua raiz de amargura que você está sofrendo, nada pode te impedir de clamar. Só que tem aquele que quanto mais você clama, mais ele tenta parar o teu clamor. E sabe o que é o interessante? Que o primeiro povo, as primeiras pessoas que vai parar, tentar barrar o clamor de Bartimeu, são os discípulos. Depois vai vir a multidão. Você já percebeu que sempre quando Deus está para realizar algo na sua vida, o diabo tenta interferir de tudo quanto é jeito? Já parou para analisar que sempre quando Jesus está para movimentar algo ao seu favor, sempre tem um desviado para tentar tirar você da presença? Você já parou para analisar que uma semana antes de você estar aqui para fazer o encontro com Deus, tem aquele amiguinho desviado que te tira da presença, para você não vivenciar os propósitos que Deus tem para você?
Pega na mão do seu irmão que está do teu lado, com jeitinho, com carinho, devagar para não machucar. Pega na mão dele. Chacoalhe a mão dele e diga assim: a situação pode estar ao contrário ao meu favor. Fala mais forte, diga: a situação pode estar ao contrário ao meu favor, mas a minha adoração continua sendo a mesma. A situação pode estar ao contrário, mas a situação continua sendo a mesma. E se Bartimeu tivesse calado? E se Jairo tivesse dado ouvidos para aquele homem que chegou e disse: para de afadar o mestre, tua filha já está morta. O diabo pode até tentar parar a sua pessoa, mas não pode parar o clamor que tem dentro da sua pessoa. Bartimeu está vivenciando a sua única oportunidade. E se nessa noite Jesus olhar para você e dizer: hoje eu vim aqui mudar o teu estado. O texto está nos dizendo que quanto mais Bartimeu clamava, mais o povo a repreendia. Quanto mais Bartimeu gritava, mais o povo fazia com que ele se calasse. Só que tem uma coisa interessante: o mesmo povo que tentou calar a voz de um adorador é o mesmo que terá que ver o adorador fazendo com que ele viva um milagre. Pastor Marcelo, o mesmo povo que para a adoração de Bartimeu é o mesmo que vai ter que chegar nele e dizer: levanta, porque o mestre te chama. Não, você não entendeu. Deixa eu dizer algo para a tua vida. O mesmo que tentou parar a tua chamada, o teu ministério, a tua obra, a tua caminhada, que te desmotivou, que falou que você não tem a vez na casa de Deus, Deus nessa noite está dizendo: é com você mesmo, é através dessa pessoa que ele vai ter que ver o milagre de Deus sendo ministrado na tua vida. Olha o que o texto vai dizer, versículo 52, aliás, 49. E Jesus parando disse que o chamava, e o chamaram, e o cego disse: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. O que está pedindo para ele levantar não é o mesmo que tentou calá-lo. O texto vai falar para você que as mesma pessoa que tentou abafar o clamor de Bartimeu é a mesma pessoa que tem que vir e trazer ele para perto de Cristo. O mesmo que tentou parar a sua caminhada um dia vai ser o mesmo que terá que ver Jesus andando contigo novamente. Por quê? Porque esse é o valor de uma oportunidade. Qual é a oportunidade que Bartimeu tinha? A única. E quando Jesus o chama, a única pergunta que Jesus faz é: o que queres que eu te faça? Você já pensou, pastor Marcelo, que essa é uma pergunta surreal para a vida de alguém? Enquanto o pessoal do louvor vai se preparando, olha para cá. Note que a sensibilidade que Bartimeu vai utilizar agora é que mudará a sua vida. Repita comigo, olha para cá. Repita comigo: Bartimeu era cego, mas tinha dinheiro. Por quê? Porque ele vivia das esmolas. Bartimeu tinha dinheiro. Repita comigo: Bartimeu era cego, mas tinha uma capa. A capa dava para ele a possibilidade de vivenciar aquele momento que ele estava vivendo. Ninguém poderia pedir esmola se não tivesse essa capa dada pelas autoridades. Só que quando Jesus faz uma única pergunta, Bartimeu não se preocupa com dinheiro e não se preocupa com a capa.
Por quê? Porque a pergunta que Cristo está fazendo para ele vale mais do que dinheiro e mais do que a capa que ele porta. Tem pessoa que, se Jesus perguntar para você o que queres que eu te faça, a primeira coisa que tu vai pedir é dinheiro. Me perdoe, eu estou em cima de uma tribuna e prego com autoridade. Tem pessoa que é tão gananciosa por dinheiro, que se Jesus olhar para você e disser: o que queres que eu te faça? Senhor, põe uns zeros a mais na minha conta bancária. Tem pessoa que, se Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Qual é a sensibilidade de você responder para Jesus a verdadeira essência da sua necessidade? Porque Bartimeu, ele poderia vivenciar o estado que ele estava vivendo, poderia dar continuidade ao seu estado vegetativo, mas ele entendeu que não era a esmola e nem a capa que ele portava, porque quem estava fazendo a pergunta iria mudar o seu estado de vida completamente. Tem pessoas que não entendem o valor de uma oportunidade através da chamada de Cristo na sua vida. E se Jesus olhar para você hoje e disser: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Pastor, quando Jesus faz essa pergunta, o texto vai dizer: e lançou de si a sua capa. Sabe o que Bartimeu estava querendo ensinar para mim e para você? Quando ele lança a capa fora, ele está dizendo: eu não sou mais dependente da mão do homem. Não, vou falar mais forte para você da glória. Quando Bartimeu solta a sua capa, ele está dizendo: eu não quero mais ser dependente deste mundo, eu não quero ser mais dependente das mãos humanas. A partir de hoje eu quero ser dependente da mão de Deus. O que queres que eu te faça, Bartimeu? E a necessidade que Bartimeu vai transladar para mim e para a tua vida é uma necessidade que eu e você temos todos os dias, de ouvir Jesus perguntando para mim e para você: o que você quer que eu faça a você, homem? Pastor, finalizo. Lembra que eu disse que Bartimeu, ele discerne os 3 tempos da pessoa de Jesus: passado, presente e futuro. Bartimeu, ele discerne 3 tempos: passado, repete comigo, passado, presente, futuro. Por que Bartimeu, quando Jesus faz a pergunta, ele já auto se responde para Jesus o que ele quer? Porque Bartimeu entendeu que, mesmo ele sabendo quem era Jesus, mesmo ele sabendo quem foi Jesus, e mesmo ele sabendo quem está fazendo a pergunta, é por isso que Bartimeu olha e diz: eu quero ter vista, porque meus olhos precisam contemplar quem está na minha frente. Porque uma coisa é você ouvir falar de Jesus, outra coisa é você vê-lo. E se eu disser para você que tem muita pessoa que só vive do ouvir, de falar de Jesus, mas no mundo espiritual nunca teve a oportunidade de vê-lo? Héctor, mas como eu consigo ver Jesus desse jeito? Nas suas mínimas coisas. Bate a mão no seu peito devagarzinho assim, ó. Vê se você está sentindo a sua mão batendo nele. Isso é uma prova que Jesus te viu hoje e deu essa oportunidade para você. Enquanto o ministério vai adorar, eu quero que você se coloque de pé e eu já vou finalizar. O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que você vai dar continuidade para o teu término de semana. O que queres que eu te faça?
perdi a oportunidade que Deus tinha na minha vida. E se eu disser para você que o Deus que nós servimos é um Deus de segunda oportunidades? Me prova isso, Hector, eu vou te provar. Você acha que Deus não é capaz de te dar mais uma oportunidade? Para Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 10, ele deu. Se você estudar Juízes capítulo 16, versículo 28, você vai ver que Deus dá a segunda oportunidade para Sansão. Se você olhar para o povo de Israel na saída do cativeiro, você vai ver que Deus está dando a segunda oportunidade para o povo novamente. Se você olhar para Davi, após ter pecado, Deus dá mais uma oportunidade para Davi, quando ele diz: Pai, tira reino, tira trono, tira tudo, mas não tira de mim a sua presença. Se você olhar para Marcos capítulo 16, versículo 7, você vai ver Jesus dizendo para Pedro: Pedro, eu conheço a tua fraqueza. Eu sei que antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, mas eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu vou te dar mais uma oportunidade. O que queres que eu te faça? Deus nessa noite está dizendo para alguém: eu vim aqui hoje para falar para você que independente da oportunidade que você perdeu um dia, Jesus está dizendo: eu estou disposto a te dar uma próxima oportunidade. Oportunidade para você ser alguém na presença do Senhor novamente. Sair dessa sua vida cansada de ficar tentando com as tuas próprias mãos. E Deus está dizendo: vem, porque eu estou disposto a te dar mais uma oportunidade. Se tem alguém no nosso meio, eu já vou orar para você ir embora. Hector, eu preciso disso. Mais uma oportunidade. Mais uma porta. Sai do teu lugar enquanto os irmãos vão adorar a Deus. Que eu quero orar por você nessa noite. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Eu não sei qual que é o teu problema, a tua situação, o seu momento, mas hoje Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio.
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.